Mateus capítulo 3, versículo de número 13. Mateus capítulo 3, versículo de número 13. Depois de tantas mensagens, é uma responsabilidade muito grande, mas eu sei que o Espírito Santo, Ele marcou este momento. Os próximos 45 minutos serão decisivos para você ter uma virada na tua vida. Eu vou repetir. Os próximos 45 minutos serão decisivos para você ter uma virada na tua vida. Quem te trouxe aqui foi Deus. E já que Deus te trouxe, é porque Ele tem coisa nova para fazer na tua vida. Diz assim o texto: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, esse texto é um texto muito pregado, muito conhecido, mas ele tem revelações fantásticas, que quando o Espírito Santo me mostrou, eu comecei a aplicar, e eu comecei a viver coisas novas na minha vida. Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus sendo o grande libertador, Jesus sendo aquele que cura, Jesus sendo aquele que fazia proezas, sendo o enviado de Deus. Eu vejo aqui Jesus sair da Galileia, fazer uma viagem até a Judeia, a fim de se submeter a um homem chamado João Batista, a fim de se submeter a um homem que era pecador, um homem que era falho, um homem que era comum como eu e você, um homem que não tinha nada de especial, pelo contrário. A pregação dele, já foi dito aqui, não era uma pregação bonita, era raça de víbora, era o glória dele, a palavra de incentivo dele é: se você não converter, vai para o inferno. E Jesus, ele decide se submeter a uma autoridade chamada João Batista, mesmo ele nunca tendo pecado, ficou debaixo de autoridade de um homem comum como nós. Jesus tinha um pastor. Teve uma vez que eu perguntei assim para o irmão: quem é o seu pastor? Ele disse assim: o meu pastor é Deus. Eu disse para ele: ok, você está melhor do que Jesus, porque até Jesus tinha um pastor. A maior estratégia do diabo é que nos tornemos independentes. A maior arma do diabo é que a gente venha ficar independente, é que nós não tenhamos um pastor. A pessoa independente fala o que quer, vai onde quer, faz o que bem entende e ninguém fala nada com ela. Pelo contrário, a pessoa independente, quando ela está andando e vai cair no buraco, alguém até diz: não adianta falar, porque ela não ouve ninguém. Ela tem que cair para aprender e depois levantar sozinha. Que Deus me guarde disso, querido. Que Deus nos guarde disso. Que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como ovelhas, e terem liberdade para nos orientar o melhor que nós devemos fazer. A independência é algo maligno. Quem tem sonhos não pode ficar sozinho. Ele precisa de alguém que orienta, que o exorta, que dá uma palavra, que mostra o caminho. Então Jesus se humilha diante de um homem comum de joelhos e nos ensina que se temos sonhos, precisamos estar debaixo de autoridade. Quem tem sonho aqui, dá uma glória a Deus aí.
Querido, sonho sem estar debaixo de autoridade vira pesadelo, mas sonho debaixo de autoridade no tempo de Deus vira realidade. Jesus, ele toma essa decisão. E quando eu leio esse texto, eu aprendo que estar debaixo de autoridade me garante algumas bênçãos. Eu quero falar sobre quatro bênçãos que acontecem na minha vida quando eu decido estar debaixo de autoridade. Está aqui no texto. Ele, porém, o dissuadia: eu que preciso ser batizado por ti. Aí no verso 16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram. Primeira coisa, Jesus, ele desce as águas do batismo em uma atitude de submissão, e a primeira coisa que acontece, o céu se abre sobre a vida dele. Quem está debaixo de autoridade, ele não vive céu de bronze, mas ele vive céus abertos sobre a vida dele. Levanta a mão direita que eu quero profetizar: os céus estão abertos sobre a tua vida. Tem vitória chegando, tem milagre chegando, tem conquista chegando. Se você crê, dê um grito de júbilo ao Senhor. Irmãos, quando eu estou debaixo de autoridade, eu não vejo o céu fechado. Eu lembro, hoje são 10 anos de Congresso Labaredas de Fogo, mas eu lembro que antes o Congresso Labaredas de Fogo era em Belo Horizonte, lá no Minas Centro. E o meu pastor, o pastor Jerônimo, que organizava e coordenava o congresso. Alguém aqui chegou aí no Congresso Labaredas de Fogo no Minas Centro em BH? Olha quantas pessoas. E lá naquele congresso, quem organizava as coisas para o pastor Jerônimo era eu. Eu que ligava para os preletores, eu que ligava para o pastor Jabes, eu que ligava para o pastor Silas, eu que ligava para o pastor Jorge Linhares. Eu era o secretário do pastor Jerônimo. Eu que ligava para os cantores, para os pregadores. E eu me lembro que um dia o pastor Myron Morro estava pregando, e aí eu estava na sala de preletor com ele. Eu disse assim: pastor Jerônimo, pastor Myron Morro, já tem mais de 8 anos que eu trabalho para o pastor Jerônimo, luto pelos projetos dele, trabalho para ele. Aí sabe o que o Myron Morro virou para mim e disse? Você nunca trabalhou para o pastor Jerônimo, você trabalha para você mesmo. Eu não entendi aquilo. Só que depois que o tempo passou e eu me tornei pastor titular de uma igreja, é que eu fui entender que eu não trabalhava para o pastor, eu estava trabalhando para mim mesmo. Quando eu estou debaixo de autoridade, eu não trabalho para minha autoridade, eu trabalho para mim mesmo. Se você entendeu, dê um forte aplauso ao Senhor. Querido, antes da honra ser uma colheita, a honra é uma semente. Honrar é reconhecer o valor do outro, mesmo quando ele não está presente. Eu aprendo isso com Jesus. Jesus, sendo quem ele é, nesses tempos ele se submete a uma autoridade. A Bíblia diz em Josué, que Josué, ele atravessa o Jordão, ele chega do outro lado, e todo o povo chegou com ele. Ele era autoridade, e aquele povo estava junto dele. Quando eu estou junto com a minha autoridade vence, mas eu venço junto com ela também. Quando eu respeito a minha autoridade, quando eu honro a minha autoridade vence, mas eu venço junto com ela também. Eu tenho que saber esperar o meu tempo, eu tenho que esperar o meu momento. Eu não posso abrir mão, porque é a palavra de Deus que nos ensina. Estar debaixo de autoridade de alguém faz com que você receba aquela unção que ele recebeu. Querido, no tabernáculo, todo vaso sem tampa era considerado imundo. Sem tampa, você não consegue atravessar o Jordão.
Sem tampa, você não consegue chegar do outro lado. Sozinho, você não vai lá. Olha aqui um vaso. Aqui tem uma tampa. Está vendo aqui? Essa tampa, ó, aqui em cima, ela não deixa essa água ficar suja. Mas se tirar essa tampa, vai cair poeira, vai cair bicho. Qual é a função da tampa? Proteger. E às vezes a tampa aqui, ó, para ficar um negócio melhor, o que a tampa tem que fazer? Apertar, fazer pressão. Vaso no tabernáculo sem tampa era considerado imundo, porque azedava o óleo. Vaso no tabernáculo sem tampa não tinha nenhum valor. Pergunta para o seu irmão: quem é a sua tampa? Pergunta para o outro aí: quem é a sua tampa? Irmãos, a tampa, ela te protege, ela te defende, ela te guarda. A tampa não fala o que você quer ouvir, mas a tampa fala o que você precisa ouvir. A tampa, ela não massageia o seu ego, mas a tampa, ela sempre te cobra, porque sabe que você tem potencial para fazer algo maior. Tem pessoa que não entende isso. Se eu ficar distante, irmão, eu amo quando alguém fala: Marion, deixa eu dar um apertãozinho aqui. Isso me ajuda. Duro é quando eu vou cair e ninguém tem liberdade de falar para mim alguma coisa que eu precisava ouvir. Que o Espírito Santo nos guarde, que o Espírito Santo nos dê uma direção, porque as pessoas terão liberdade para nos orientar. Irmãos, e Jesus, Ele nos dá esta orientação. Tem muita gente de potencial, tem muita gente que tem tudo para romper, mas por que não rompe? Por que não vence? Por que não chega lá? É porque não quer ter uma tampa. Você repara que até Jesus, Ele nos dá essa orientação, sem contar quem fica aparentemente ligado, aparentemente tampado. Teve uma vez, num sítio, tinha um pé de goiaba, e ali um menino pendurou no galho, o galho envergou, mas não quebrou, pastor Jabes. Envergou o galho do pé da goiabeira. Aí o mesmo menino subiu no galho da mesma goiabeira do outro lado. Quando ele encostou, quebrou. Aí o dono logo veio dar uma explicação. Ele falou assim: tem um bichinho chamado broca que entra na junção entre o tronco e o galho. E esse bichinho chamado broca, ele corrói por dentro. Por fora está aparentemente ligado, mas por dentro a seiva não sai do tronco mais para passar para o galho, e o galho fica podre. Não podemos ficar aparentemente ligados, senão a seiva das pessoas que a gente admira, das nossas autoridades, não vai passar para a nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo, quando eu estou debaixo de autoridade, o céu vai estar sempre aberto para a minha vida, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, os mistérios de Deus serão revelados para mim. Levanta a mão direita que eu quero profetizar. Se Satanás estava com alguma estratégia para te deixar isolado, para te deixar independente, para te deixar sem tampa, essa estratégia está sendo quebrada agora, porque você vai estar ligado, você vai estar tampado, e você vai ver céu aberto e milagre chegando. Se crê, dá um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto: depois que o céu se abriu, a Bíblia diz: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Olha que coisa linda. Querido, quem está debaixo de autoridade, ele vai estar sempre cheio do Espírito Santo. Quem está debaixo de autoridade, ele vai receber a porção dobrada do que a autoridade dele tem. Você lembra de Josué e Moisés?
Moisés era o líder, Moisés era o mentor, Moisés era o que coordenava, mas Moisés morreu, e Moisés não chegou em Canaã, mas Josué chegou em Canaã. Você lembra de Elias e Eliseu? Elias fez 7 milagres, Eliseu tinha uma promessa, Eliseu servia Elias, Eliseu estava não sei quantos anos ali junto, lutando pelos sonhos, lutando pelo projeto de Elias, e de repente Eliseu faz um pedido: eu quero porção dobrada do que você tem. E o que Elias disse? Dura coisa me pedistes, mas toma. Depois daquela unção liberada, Elias é arrebatado, e Eliseu começa. Elias fez 7 milagres. Quantos milagres Elias fez? Então, para ser porção dobrada, Eliseu tinha que fazer quantos? 14. Eliseu faz o primeiro milagre, o segundo milagre, o terceiro milagre, o 10º milagre, o 11º milagre, o 13º milagre. De repente ele morre. Pegam o corpo de Eliseu, lançam numa sepultura, ali no meio daquele deserto. E a minha Bíblia diz que os ossos de Eliseu ficam lá, mas para surpresa de muitos, de repente morre um soldado, querido. Porém, o inferno já estava dizendo: a promessa não se cumpriu, tinha que ser porção dobrada. Ele só fez 13 milagres, não cumpriu a promessa, não são 14. O inferno reunido, os invejosos reunidos, as pessoas que criticavam reunido, a promessa não se cumpriu, não fez 14 milagres. Deus errou, Deus falhou. Mas a minha Bíblia diz que um soldado morre, e eles pegam o corpo daquele soldado, lançam em cima dos ossos de Eliseu. E quando os ossos de Eliseu recebem o corpo do soldado, a minha Bíblia diz que aquele soldado, ele bate e volta. Não entendi, pastor, vou te explicar. Aquele soldado ressuscita, e o 14º milagre acontece. Levanta a mão direita, eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Quando você está debaixo de autoridade, até depois de morto, você deixa um legado e coisas acontecem. Se crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Debaixo de autoridade, querido, se cumpre a promessa. Josué honrou Moisés, chegou em Canaã. Eliseu honrou Elias, fez porção dobrada. Pergunta para o seu irmão: quem você está honrando? Precisamos entender esse princípio. Você vê esses pregadores, você vê o pastor Jabes contando a história dele, você vê o pastor Silas contando a história dele, você vê pastor Jorge contando a história. Todos honraram, e hoje são honrados. Todos se submeteram, e hoje tem pessoas que submetem a ele. Todos foram fiéis, e hoje tem pessoas fiéis a eles. Se prepare, querido, tem porção dobrada para ser liberada sobre a tua vida. Terceira bênção, olha o que diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe a terceira bênção? Quando você está debaixo de autoridade, não se preocupe com o teu nome, como ele vai chegar em algum lugar, porque o próprio Deus se incumbe de soprá-lo nos 4 cantos dessa terra. O próprio Deus se incumbe. Eu estava pregando na Convenção Mundial da Casa da Bênção em Brasília. Já é o 4º ano que eu preguei após Doriel de Oliveira. E eu estava no camarim sozinho antes de pregar. E quem estava pregando? Pastor Myles Morrow e um pastor americano. E eu naquela sala agora em julho, pastor Everaldo, eu pensando assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tenho um negócio chamado desconfiômetro. Se você não tem, compra hoje. Se
você não tem desconfiança, compra uma dose dele. Eu falei, Miles Monroe, o outro, o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a orar e Deus me visitou e falou assim: você está debaixo de autoridade, e eu me incubo de te levar onde eu quero. Ei! Tem pessoa que ela quer dar um jeitinho, tem pessoa que ela quer forçar a barra, tem pessoa que fica no pé. Não, irmão, debaixo de autoridade o próprio Deus sopra. Debaixo de autoridade você cria relacionamento. Debaixo de autoridade você abre porta. Debaixo de autoridade o próprio Deus. Até então Jesus não era conhecido, mas aqui o próprio Deus soprou nos quatro cantos: esse é o meu filho amado. Eu quero declarar, querido, que você vai sair desse labareda amanhã, mas o Jeová Todo-Poderoso já está soprando o teu nome nos quatro cantos. Esse é o labareda de fogo que está chegando aqui. Esse é o mais que vencedor. Esse é o que vai ser usado. Esse que vai ter uma virada no ministério dele. Esse que vai dar a volta por cima. Se crê, dá um grito de júbilo. Irmãos, teve uma vez que eu estava pregando em Salvador. Aí eu peguei um avião para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, era 8 da manhã. Ia pegar o voo para Valadares só de tarde. O que eu fiz? Vou lá assistir o culto no pastor Jerônimo. Cheguei lá, eu lembro que o pastor Jerônimo pregando, ministrando, até que no momento ele falou assim: você que quer que um projeto que você tem se alargue e Deus levante pessoas para investir nele, plante uma semente. Plante uma semente. E ele disse assim: essa semente tem que ser uma semente fora do comum. E por incrível que pareça, estava na minha carteira a oferta que o pastor tinha me dado, pastor Rogério Dantas, lá de Salvador. 3 mil reais ele me deu de oferta. E na hora que o pastor estava falando aquilo, ele disse assim: plante uma semente, porque em 7 dias Jeová vai te surpreender. Ele disse assim: em 7 dias Jeová vai te surpreender. E eu falei: Deus, esses 3 mil de oferta que o pastor Rogério me deu não vai mudar minha vida, mas a palavra desse profeta pode mudar minha vida. Eu acreditei, plantei a semente, 3 mil, peguei tudo, pus dentro do envelope. Isso foi no domingo. Eu peguei o voo, vim, fiz o culto na igreja. Na segunda-feira, o presidente da igreja do Evangelho Quadrangular me liga, pastor Mário de Oliveira. Falou: Marion, vai ter a convenção nacional de pastores em São Paulo. São 8 mil pastores da Quadrangular. E eu senti aqui, não sei porquê, de te convidar. Eu estou falando de 4 anos atrás. E estou sentindo aqui de te convidar para você pregar na convenção de pastores de São Paulo. Naquela hora, o Espírito Santo me fez lembrar. Lembra, Flamarion, que o profeta disse que em 7 dias você teria uma surpresa? Não esperei 7, no outro dia. A partir dali, Deus começou a soprar os meus projetos. E a partir daquela convenção, coisas novas aconteceram na minha vida. Põe a mão no seu ouvido e diga assim: Espírito Santo, eu quero ser sensível à tua voz. Irmãos, nós temos que entender: é Deus que sopra quando nós somos sensíveis à voz do Senhor. Jesus foi sensível à voz do Senhor. Ele foi até João Batista. Eu, na igreja que eu sou pastor aqui em Valadares, uma irmã com labirintite,
terminava o culto, pastor, ora por mim, e eu orando, pastor, ora por mim, eu orando. Chega aquele dia que a gente está meio irado, falei, irmão, não vou orar mais não, o senhor está roubando a minha fé. Já tem mais de 7 meses, só me procura depois do culto, eu não aguento não. Eu falei, dá uma oferta para Deus e vê se esse negócio resolve sair. Irado. Aí depois a irmã está lá na igreja, não me pediu mais oração, eu todo sem graça. Cheguei até ela, ô irmã, me perdoa aquele dia. Não, pastor, perdão de quê? O senhor não pediu para eu dar uma oferta especial? Eu catei tudo que eu tinha, deu R$700, trouxe no altar. Nunca mais eu tive labirintite, estou curada para a glória de Deus. Irmão, nós temos que ter essa sensibilidade. Quando você é sensível à voz do Espírito Santo, você está debaixo de autoridade. Quando você é sensível à voz do Espírito Santo, você faz coisas que você nunca fez. Para eu receber o que eu nunca recebi, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Para eu colher algo fora do comum, eu tenho que plantar algo fora do comum. O Espírito de Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer soprar os teus projetos nos 4 cantos dessa terra. Irmão, a Bíblia diz que Ruth, eu disse quem? Ela colhia. Ruth era uma menina pobrezinha. Ela colhia as espigas caídas do campo de Boaz. Mas ela nem imaginava que um dia aquele campo seria dela. Ela colhia as espigas. Submissão, ajuda, trabalho. Ela nem imaginava que um dia aquele campo de Boaz seria dela. Quando eu estou debaixo de autoridade, querido, Deus faz da minha vida coisas que eu nem imagino que possa ser feito. Eu quero declarar nesta noite, o Espírito Santo vai soprar o teu projeto. Eu não sei onde está um Boaz, se é aqui em Valadares, se é em São Paulo, se é no Rio, se é em Vitória, se é no Espírito, eu não sei, mas eu quero profetizar, você vai sair desse labareda, mas dentro de 30 dias, Deus vai levantar um Boaz, e esse Boaz vai investir no teu projeto, esse Boaz vai investir no teu sonho, esse Boaz vai investir no que está no teu coração. Se você crê, dá um grito de júbilo ao Senhor. Ei, eu vou dizer assim: quem Deus vai levantar a igreja, é você fica de pé e declara um Boaz. Quem Deus vai levantar a igreja? Quem Deus vai levantar a igreja? Quem Deus vai levantar a igreja? Último, eu encerro. Quando eu estou debaixo de autoridade, número 1, o céu está sempre aberto. Quando eu estou debaixo de autoridade, número 2, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Vou fazer porção dobrada do que o meu mentor fez. Vou fazer porção dobrada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sem dar um de menino de bobo e dizer: cheguei aqui sozinho, fiz não. Josué, ele honrava Moisés, Eliseu honrava Elias. Vamos honrar quem nos abençoa. Vamos honrar quem nos abençoa. Isso não é ser puxa-saco, isso é ser alguém que sabe honrar. Meu pastor, perto de mim, quem é autoridade não carrega pasta. Eu não deixo. Já tem muitos anos que eu sou assim. E o dia que eu parar de ser assim, é sinal que eu tenho que rever meus conceitos. Meu pastor terminava o culto, você acha que ele parava em posto de gasolina? Meu pastor não. Todo culto terminava, ele pegava a chave na gaveta dele, ia lá no estacionamento da igreja, virava a chave na ignição e via como estava o ponteiro. Se estava do meio para baixo, eu ia na tesouraria, pegava uma requisição, enchia o tanque do carro dele. Depois ele ia embora, nem sabia que eu que tinha colocado a gasolina. Porque meu pastor não pode perder tempo em posto de gasolina, que ele tem muita coisa para fazer. Meu pastor, quando eu chegava na casa dele, eu levantava o botijão de gás.
estava vazio, eu mandava trocar. Meu pastor no labaredo de fogo, ele falava assim: Flamarion, eu confio muito em você. Eram 5 dias de congresso. Não vai embora não, fica aqui, porque aí você me tranquiliza. Sabe o que eu fazia? Eu e a minha esposa levava um colchão para dentro do banheiro do Minas Centro. Eu ficava 5 dias sem ir em casa. Eu dormia dentro do banheiro. Valeu a pena dormir dentro do banheiro? Deus é fiel! Meu pastor, ele tinha um Honda Accord verde. Eu ainda estava andando de ônibus, estava começando, ganhava salário mínimo. Terminava o culto, ia embora de ônibus com a minha esposa para Betim, morava em outra cidade. Lembro que eu estava no ponto de ônibus, depois de um culto, passou ele no carro dele, bonito, importado, abaixou o vidro, buzinou e falou: tchau, Flamarion. Eu lá do ponto falei: tchau, meu pastor. Aí do lado tinha um irmão, que aqui não é irmão, é uma vergonha. Seu pastor indo embora de carro importado, você estava no altar com ele agora, no culto eu vi, você indo embora de ônibus. Eu virei para ele e falei: para trás de mim, Satanás. Quem está indo embora é Moisés, eu ainda sou Josué. O dia que Deus achar que eu estou preparado, vai terminar o culto, eu vou embora de carro importado também. É cheio, você é daquilo. Terceira bênção, é o próprio Deus que sopra o teu nome. Não se preocupe, é Jeová que vai fazer. E quarto e último, no capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto pelo diabo para ser tentado. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está aqui assim. Sabe qual que é a quarta bênção? Quando você está debaixo de autoridade, você é tentado. Sim, qualquer um é tentado. Mas você vence as tentações. Talvez tem pessoas aqui sendo tentadas em alguma área da vida, mas eu quero declarar, levanta a mão para receber. Toda a armadilha do inferno tramado contra você já está caindo por terra a partir de agora, na autoridade do poder do nome de Jesus. Nada vai te parar. Quem te viu por baixo vai ter que te ver por cima. Quem te viu como caldo vai ter que te ver como cabeça. Quem te viu pedindo emprestado vai ter que te ver tendo para dar. E quem torceu pela tua derrota vai ter que engolir a tua vitória. Fica de pé no seu lugar, por favor. Celebrarei a ti, ó Deus. Levante as mãos, pois ser toda a terra celebra a ti, de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra de júbilo, pois tu és um Deus Criador. A honra, manda para Deus, vai. A honra e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a quem, povo de Deus? De mãos dadas agora, feche os seus olhos agora.
Começa a ministrar sobre esse irmão. Diga: Pai, que essas 4 bênçãos possam cair sobre a vida dele. Fala: Pai, que ele possa estar debaixo de autoridade, honrando a autoridade, respeitando a autoridade, lutando pelos sonhos da autoridade, porque assim o Senhor vai lutar pelos sonhos dele. Ministra sobre ele. Fala: Pai, onde ele quer chegar, o Senhor vai chegar, vai levá-lo para lá. Os céus já estão abertos. Oh, igreja, os céus já estão abertos. Abra a tua boca. Fala: Pai, abra o céu sobre ele nesta noite, no poder do nome de Jesus. Abra o céu sobre ele, abra o céu sobre ele, abra o céu sobre ele agora. Fala: Pai, esse meu irmão vai viver o teu sobrenatural. A unção que ele admira, ele vai receber em porção dobrada. A unção que ele admira, ele vai receber em porção dobrada. Libera, Senhor, libera, Senhor. Foi com Josué, foi com Eliseu, agora chegou a tua vez, chegou a minha vez, chegou a nossa vez. É agora, 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 é agora. Ei, 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 ei. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Vai, 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 vai. A terceira bênção é essa, querido. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. É Deus que vai soprar o teu nome. É Deus que vai soprar teu projeto. É Deus que vai levantar um Boaz para investir em você. Tem um Boaz sendo levantado. Tem um Boaz sendo levantado. Recebe, 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 recebe. Recebe aí. E o louvor. Fecha os olhos e canta. Eternamente seja Deus. Tem céu aberto na tua direção. Tem porção dobrada chegando hoje. Ele vai soprar o teu nome. Feche os olhos e declara. Jesus.